Fala aí galera, vou deixar aqui agora para vocês a primeira aula do curso de Seguridade Social lá da Primo Concurso para você conhecer esse material, tenho certeza que você vai gostar. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E o link para aquisição do curso, se você quiser conhecer, tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, boa aula! Olá, meu primo e minha prima, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Seguridade Social aqui na Primo Concursos. Você deve ter me conhecido lá no módulo inicial, se você já não me conhece anteriormente do canal do YouTube, do Instagram, enfim. Meu nome é Lucas Guimarães, eu sou técnico do Seguro Social, técnico do INSS desde 2016 e eu vou ser seu professor te acompanhando aqui nessa matéria de Seguridade Social que é a mais importante do seu concurso, tá? Cerca de 56% da sua prova é só Seguridade Social, tá? Então, de 120 questões que você tem na prova, 70 são só dessa matéria aqui. Então, de longe, é a mais importante. Então, já se dedique. Eu preciso que você esteja atento a cada detalhe que a gente vai falar aqui, porque tudo que a gente falar vai ter uma importância aí bem interessante para a sua prova, tá? Então, para iniciar, só fazer uma ressalva. Você não vai encontrar o nome dessa disciplina Seguridade Social lá no seu edital. Não como nome de disciplina. Lá você vai encontrar com o nome Conhecimentos Específicos. Não tem problema, é tudo a mesma coisa, tá? Seguridade Social, Conhecimentos Específicos, Direito Previdenciário são formas diferentes de tratar o nome da mesma matéria no concurso do INSS, tá? Aqui a gente vai adotar Seguridade Social, mas esteja ciente de que estamos falando lá da matéria de conhecimentos específicos conforme está no seu edital, tá? E falando em edital, deixa eu partir aqui para o nosso slide. Falando em edital, temos aqui logo de início a ementa, ou seja, todos os conteúdos que caem aí justamente na matéria de conhecimentos específicos, tá? E o principal ponto aqui, aliás, o primeiro ponto que tem, deixa eu ativar minha caneta, o primeiro ponto que tem aqui é Seguridade Social. É justamente o nome da disciplina, né? Tudo isso aí que você está vendo na tela envolve Seguridade Social, de alguma forma, tá? Então, a gente precisa começar do começo. Vamos definindo Seguridade Social aqui nessa aula. Vamos falando dos seus conceitos iniciais para que você comece a se ambientar pela disciplina, tá? Então, vamos começar aqui do começo. Volta aqui para mim rapidinho. Existem algumas autoridades aí na sua vida, certo? Você passou por algum período aí na escola, então você teve seus professores, você teve a direção, a coordenação, você tem os seus pais. Se você é religioso, você tem Deus, você tem... se você trabalha, você tem o seu chefe. Enfim, você tem diversas diferentes fontes de autoridade. Mas existe uma hierarquia entre elas. Você vai concordar comigo. Então, primeiro de tudo, lá quem é que manda na sua vida, se você é religioso, é Deus. Depois de Deus, você vai ter os seus pais, você pode ter o seu chefe no trabalho, ou sua professora na escola. Existe uma hierarquia, quem é que manda mais na sua vida, tá? Então, com esse mesmo raciocínio, eu quero apresentar aqui para vocês a pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Isso aqui é algo mais voltado ao direito constitucional, mas é importante para que você entenda o que a gente vai falar aqui, tá? O que é a pirâmide de Kelsen? Ela vai colocar em ordem de hierarquia as normas de autoridade no Brasil. Então, como eu dei esse exemplo aqui agora para você, diversas fontes de autoridade aí na sua vida, quem é que manda mais em você? Da mesma forma, existe com os diversos tipos de norma no Brasil. No Brasil existe o chamado ordenamento jurídico, que é composto por normas, são documentos escritos que trazem regras para a sua vida, tá? Então, você tem as leis, você tem decretos, regulamentos, a Constituição Federal, diversos tipos aí de normas, tá? Tudo isso aqui que eu falei para você são normas. E esses diversos tipos de normas têm uma hierarquia. Se você não estudou direito constitucional ainda, né? Então, vem aqui acompanhando comigo. Ó. Acima de todas as normas no Brasil, temos a Constituição Federal da República, tá? Que a partir de agora a gente vai chamar de CF. E a gente sabe que ela é de 88. A Constituição atual foi elaborada em 1988, tá? Então você já sabe, todas as vezes que falarmos CF, estamos falando de Constituição Federal. Todas as vezes que falarmos CF 88, você sabe que estamos falando da Constituição Federal atual, que é a de 88, tá? Ela é a norma máxima.
Nada, nenhuma regra, nenhuma norma, nada pode contrariar a Constituição Federal da República, tá? Abaixo dela, nós temos aí as leis. E abaixo das leis temos as chamadas normas infralegais. Se você não sabe, infra significa abaixo. Então, se eu falo normas infralegais, eu estou falando de normas que estão abaixo da lei. Abaixo em que sentido? De hierarquia, assim como eu coloquei aqui na pirâmide, tá? Essa pirâmide ela pode ter diversas faixas. Só que aqui eu estou simplificando para você com as principais, tá? Então, acima de tudo, temos a Constituição Federal da República, tá? Depois temos as leis, embaixo as normas infralegais que são abaixo da lei, tá? Então, da mesma forma, né, no desenho da pirâmide ela fica ali abaixo. Então, a Constituição manda nas leis, toda lei nova que surgir no Brasil precisa observar os dispositivos da Constituição. Ela não pode contrariar a Constituição. Caso contrário, essa lei vai ser inválida, tá? Vai ser anulada. E aí, temos as normas infralegais também. Da mesma forma, não podem contrariar nem as leis, nem a Constituição. Nada que está em cima na pirâmide, tá? Pode ser contrariado por algo que está embaixo. Posto isso, fica justificado aqui para você que entraremos nos nossos conceitos iniciais a partir da Constituição Federal, tá? Que é a principal norma, a norma mais forte que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos entender o que é Seguridade Social de acordo com o texto da nossa Constituição. E aí eu quero que você me acompanhe aqui na leitura. Lá no artigo 194 da Constituição temos: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Só fazendo um adendo aqui para você, nós vamos passar durante o nosso curso aqui diversas vezes pelo texto da lei, porque estamos tratando com um concurso de nível médio. Concursos de nível médio, especificamente do INSS também, tendem a focalizar mais no texto da lei. Então, as questões vão tirar texto da lei ali. Às vezes é um trecho que é um copia e cola mesmo. Às vezes o examinador vai alterar uma palavra, vai mudar alguma coisa ali, para ver se você vai cair na casca de banana dele. É isso que a gente vai tentar evitar. Então, a gente vai estar sempre aqui trazendo o texto da lei e comentando, discutindo sobre o seu significado, tá? Mas aqui, então, o que a gente aprende de seguridade? Seguridade social é um conjunto integrado, então ela forma uma rede, tudo integrado, de ações, de algumas ações. A gente já vai falar quais são. Mas essas ações são de iniciativa tanto do poder público quanto da sociedade, tá? Então eu posso ter tanto o poder público quanto a iniciativa privada, ou seja, você, uma empresa, pode proporcionar aspectos aí da Seguridade Social, tá? E essas ações fazem o quê? São ações para quê? Aí aqui diz, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então aqui temos algo fundamental para você entender logo de cara. Seguridade social é formada por 3 sistemas que são integrados. Quais são eles? Saúde, assistência social, vou chamar de AS, então você já sabe, AS é assistência social, e previdência social, PS, tá? Esses três sistemas, saúde, previdência e assistência, formam juntos aí a Seguridade Social. Por isso que podemos dizer, para fins de decoreba, que a Seguridade Social é paz com S mesmo, tá? Previdência, assistência e saúde. Só para você decorar. Daqui a um tempo você não vai precisar mais ficar decorando isso, porque vai estar muito, muito bem estabelecido na sua cabeça. Fique tranquilo, tá? Mas, de início, aí você pode utilizar esse mnemônico para você se lembrar, tá? Então, o poder público pode e deve, na verdade, instituir ali um hospital, por exemplo, para tratar de saúde. A iniciativa privada também pode, tá? Da mesma forma como o poder público ela pode instituir um hospital. Então, você tem hospitais públicos e hospitais privados. Da mesma forma, a previdência pode ser explorada aí pelo poder público e pela sociedade, pela iniciativa privada. Da mesma forma, a assistência social. Tá? Isso se aplica para cada sistema que compõe a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é formada por esses 3 sistemas. Tá? Tudo isso é integrado com a finalidade de promover o bem-estar social. Tá? Esse é o objetivo da Seguridade Social. Mas vamos
para o nosso próximo slide aqui, você já vai ver que na Primo Concurso é assim. A gente te dá o primeiro slide ali com teoria, já manda uma questãozinha para você. O nosso objetivo principal é fazer questão. Na sua preparação, é disso que a gente precisa, porque é justamente assim que você vai ser aprovado no seu concurso, fazendo questão. Então, você precisa treinar, precisa conhecer a banca, precisa saber como que os assuntos são cobrados. Então, para isso, toda hora você vai estar vendo questão aqui nas nossas aulas, tá? E algo que eu te recomendo é, sempre que eu entrar numa questão, pause rapidamente o vídeo, leia a questão e tente fazer você com o assunto que a gente já estudou, tá? Depois que você tiver uma resposta sua ali para aquela questão, você analisar aí com o seu conhecimento, aí você continua o vídeo para eu te dar a resposta, tá? Para a gente analisar junto. Porque assim você vai entendendo aquilo que você de fato compreendeu, aquilo que você ainda precisa compreender melhor, tá? Enfim, vamos lá para a questão então. Se você acertar ela aqui, você já pode, virar analista de controle externo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Que maravilha, hein? A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. E aí, meu aluno, olha só. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado sim, de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. Essa parte de contribuição aqui a gente ainda vai ver, mas veja que ele colocou que aqueles que são atendidos pela Seguridade Social são apenas os vinculados ao sistema previdenciário. Não, de forma nenhuma. Já vimos que a Seguridade Social é paz. Portanto, temos previdência? Temos, mas também temos assistência e saúde, tá? Então, questãozinha errada. Veja como você já pode resolver a questão com esses poucos minutos aqui de aula. Mas aí seguimos. Se a Seguridade Social é formada por previdência, assistência e saúde, é importante a gente entender cada uma delas. Já te adianto aqui que no nosso curso, como eu falei para você, né, o nome dessa matéria também é tida muitas vezes como direito previdenciário, porque o foco quase todo do curso vai ser a previdência, tá? Mas é importante a gente tratar um pouquinho da assistência social, que já tem uma atençãozinha maior nesse edital nosso de 2022. Mas é importante a gente falar também brevemente sobre saúde, tá? Porque tudo isso compõe a Seguridade Social. Então vamos olhar lá também para a Constituição para a gente entender o que ela traz para a gente a respeito da saúde. No artigo 196, temos que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que eu preciso que você entenda aqui? A saúde é direito de todos. Todos podem desfrutar da saúde. Não é apenas uma parcela específica da população. Qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa que pisa aqui no solo nacional, ela pode desfrutar do serviço de saúde, tá? Só que a saúde é direito de todos e dever do Estado também. Então, o Estado ele é obrigado a fornecer serviço de saúde. A gente viu que a saúde, assim como qualquer outro sistema, né, assistência e previdência da Seguridade Social, podem ser explorados pelo poder público e também pela sociedade, né, pela iniciativa privada. Só que a iniciativa privada ela tem uma faculdade, ou seja, uma opção, ela pode ofertar um serviço de saúde. Você não é obrigado a criar um hospital. Né? Um médico, por exemplo, não é obrigado a criar sua própria clínica e explorar o serviço de saúde ali. Tá? Então, a iniciativa privada não é obrigada, ela pode, mas para o Estado é um dever. O Estado não pode falar assim, não, agora a saúde vai ser só privada, vocês que virem não vamos prestar saúde para ninguém. Não, não pode fazer isso, tá? Pela nossa Constituição, lembra que ela é norma máxima, ninguém pode contrariar isso, é dever do Estado, tá? Cuidado para uma questãozinha, não confundir, porque às vezes a banca faz isso mesmo, que é trocar as coisas. Então, por exemplo, você pode ter uma questão aí dizendo que a saúde é dever de todos e direito do Estado. Aí você já precisa... Às vezes você não precisa nem conhecer tanto para você saber que isso não faz sentido. Porque como é que a saúde é um dever de todos e um direito do Estado? Então quer dizer que você precisa prestar saúde para o Estado? Não faz sentido, tá? Só para esclarecer também, se você estiver entrando já aqui na aula de Seguridade Social sem estudar um pouco de direito constitucional, esse estado aqui que eu estou mencionando não é o estado Bahia, Minas, Sergipe, tá? Esse estado aqui é de forma geral o governo. O que temos mais aqui então? Direito de todos e dever do Estado garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. Então, redução do risco de doença, eu estou falando de eu tratar algo que ainda nem existe. Então, redução do risco da doença. Eu não vou só cuidar do doente, eu vou trabalhar de forma a reduzir a possibilidade de que ele desenvolva uma doença. Isso é o quê? Um aspecto preventivo, que é prioridade da saúde. Tá? A prioridade da saúde não é tratar o doente, ela trata o doente. Mas a sua prioridade é prevenir que o cidadão fique doente. Tá? Então, entenda aí esse aspecto preventivo da saúde, porque isso é importante. Tá? E ela também, como a gente falou aqui, tem acesso universal. Acesso universal é aquela lógica de que é direito de todos, tá? Então, se é direito de todos, o acesso é universal, qualquer pessoa pode ter. E esse acesso é igualitário. Observe que, por exemplo, se você chegar aí, se chegarem no serviço de saúde, por exemplo, um morador de rua, e vamos colocar aqui o Whindersson Nunes, se você é dos mais novos aí, se você é dos mais velhos, Silvio Santos. Duas pessoas aí bem ricas, né? Então pegue qualquer delas e coloque ali no serviço de saúde com um morador de rua. Os dois estão em iguais condições de urgência, precisam ser atendidos ali com a mesma prioridade do ponto de vista do impacto, né, que está tendo ali na sua saúde. Qual das duas vai ser atendido primeiro? A que chegou primeiro. Porque não existe uma prioridade nesse sentido, né? Eu vou atender o rico primeiro, depois o pobre. Não. Ou o pobre primeiro, depois o rico. Também não. É igual, tá? Eles vão analisar lá no aspecto da saúde, né? Mas todos têm acesso igualitário. Então, um não tem preferência sobre o outro, tá? No aspecto da saúde. E todos os serviços de saúde que forem oferecidos para os ricos também devem ser oferecidos para os pobres. O preto e o branco, o homem e a mulher, o jovem e o velho, todos desfrutam igualmente do serviço de saúde. Ok? Beleza. O que mais temos aqui? Vamos lá. No artigo 198 da Constituição ainda. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Pessoal, falamos de sistema único, o que a gente lembra aí? O SUS, Sistema Único de Saúde, né? Então veja que esse Sistema Único de Saúde, o SUS, ele surge justamente a partir desse dispositivo aqui na Constituição. Então olha que legal, você já começa a entender como o mundo funciona, né? O SUS surgiu a partir disso. Tá? É um sistema único que a saúde precisa estabelecer, e esse sistema ele é uma rede regionalizada. O que isso significa? Você, para desfrutar da saúde, não precisa ir em Brasília, que é a sede do governo federal, por exemplo. Você não precisa ir na capital, tá, do seu estado. Via de regra, às vezes para um serviço ou outro, né, você vai acabar precisando se deslocar, mas via de regra, todo lugar tem saúde, tá? Uns mais, outros menos, mas todo lugar tem serviço de saúde. Então, é isso que quer dizer quando diz que é uma rede regionalizada. Ela está espalhada em todo o território nacional. E é hierarquizada. Por que hierarquizada? Porque é um sistema único? Mas você sabe, por exemplo, na sua cidade tem a Secretaria de Saúde. Tá? É um órgão aí do seu município, da prefeitura, que cuida da saúde no âmbito do município. Da mesma forma, o seu estado tem lá a Secretaria de Saúde do Estado, que vai cuidar da saúde no âmbito estadual. No âmbito federal, a gente tem o Ministério da Saúde. Então, veja, cada um aí tem o seu órgão. Até por ser regionalizado, né, por estar espalhado em todo o território nacional, você precisa ter aí esse tanto de órgão aí para coordenar. Só que não é a casa da mãe Joana. Não é cada um faz o que quer e ninguém manda em ninguém, não. É hierarquizado. Hierarquia quer dizer justamente isso. É uma ordem de... igual a gente viu na pirâmide de Kelsen, né? É uma ordem de autoridade. Então, lá no topo da pirâmide, desse ponto de vista aqui da saúde, a gente tem o Ministério da Saúde. Nenhuma norma, nenhum procedimento estabelecido pelo Ministério da Saúde pode ser rejeitado pelos demais órgãos de saúde, pelas secretarias do Estado, pelas secretarias dos municípios, tá? Isso não pode acontecer, porque quem manda é o Ministério da Saúde. Então já entenda que quando a gente menciona aí que é regionalizada e hierarquizada, são esses aspectos que a gente está falando, tá? E aqui existem algumas diretrizes para a saúde. No inciso 1, a gente tem descentralização com direção única em cada esfera de governo.
Se eu falo de descentralização, eu falo que a administração, o comando, a gestão da saúde não está centralizada em um órgão só, tá? Quando eu falo de centro, pessoal, veja aqui comigo, ó. Vamos colocar aqui um círculo. Se eu estou falando do centro, eu estou falando aqui, ó, de um ponto ali específico, né? Então, por exemplo, se o nosso círculo for o território nacional, o centro é Brasília, que é a sede do governo federal, onde as coisas acontecem, né? Só que a saúde, o comando da saúde, não está centralizado lá. Ele está descentralizado. Isso significa, ó, que não está somente no centro. Então, eu tenho aqui, ó, em cada parte do território nacional, eu tenho diferentes órgãos comandando a parada. São as secretarias de saúde, tá? Do estado, do município. Então, em todo lugar aqui eu tenho diversos outros órgãos tomando conta da saúde, gerindo a saúde, tá? Então, quando eu falo de descentralização, é isso que eu quero dizer. E aí ele vem aqui e me diz, ó, que é com direção única em cada esfera de governo. Quando eu falo de direção única, eu estou dizendo, olha, esfera de governo é federal, estadual, municipal, tá? Ou seja, no âmbito da União, no âmbito do estado, no âmbito do município. Eu não posso ter um estado com 2 secretarias de saúde, eu não posso ter 2 ministérios ou 3 ministérios para cuidar da saúde no âmbito da União. Não pode o seu município estabelecer diversos órgãos aí de secretaria de saúde. Não posso porque a direção é única em cada esfera de governo, tá? Então existe apenas um órgão que vai dirigir a saúde naquele ente ali, seja União, Estado ou município, tá? Então por isso é direção única. Não confunda, eu tenho diversos órgãos de saúde, tá? Eu tenho o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, mas é apenas uma secretaria, apenas um ministério para cada ente, tá? Então um ente não pode ter 2 ou mais. Que mais? Atendimento integral. Já falamos sobre isso, todos têm acesso, tá? Com prioridade para as atividades preventivas. Então a saúde vai cuidar de tudo. Tudo tem problema de saúde aí, a rede de saúde vai cuidar. Em tese, né? Mas existe uma prioridade para as atividades preventivas. Já te adiantei isso, tá? Quando falou de redução do risco de doença, né? Isso é um aspecto preventivo. Então, a prioridade da saúde, vou até destacar aqui, ó. Prioridade é para as atividades... Vixe Maria, parei antes. Aqui, ó. Para as atividades preventivas, tá? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Ainda não entramos na assistência social, mas já saiba que o fato de você desfrutar do serviço de saúde não te impede de desfrutar de serviços da assistência social, tá? Então, o atendimento da saúde é integral, mas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Beleza? Por exemplo, a assistência social, só para você entender rapidinho. A assistência social, ela pode ter um acompanhamento ali psiquiátrico para algumas pessoas, psicológico. Mas você pode ter isso também na rede de saúde. Então, você pode passar por uma consulta com um psiquiatra e uma coisa não anula a outra. Então, você pode desfrutar de uma consulta com um psiquiatra na rede pública de saúde, no SUS, e ao mesmo tempo você ter um acompanhamento ali no serviço social do seu município, tá? Então, uma coisa não anula a outra. Por fim, temos aqui a participação da comunidade. Quando eu falo de participação da comunidade, existem alguns aspectos aqui que a gente precisa considerar. Primeiro, quando o governo, por exemplo, tem uma campanha aí de vacinação, a gente sabe aí, por exemplo, a poliomielite, ou mesmo a pandemia que acabou de ter, né? Então a gente tem aí uma grande campanha pelo governo para que todo mundo se vacine e tal. Se a comunidade não participar ativamente, não comprar a ideia do governo para se vacinar, de que vacinar é importante e tal, se não atender a esse apelo do governo, poxa, o programa de saúde ali não tem sucesso, tá? Só que existe um outro aspecto em que a comunidade participa, que é na administração. A gente falou aqui, lá em cima, que quando a gente mencionou que existe uma descentralização de diversos órgãos gerindo a saúde, na gestão aí, em todas as esferas, a gente vai precisar ter a participação da comunidade também. Então, o governo não faz nada sozinho. Ele não toma todas as decisões sozinhos e você que engula, não. Existem órgãos ali que fazem a discussão dos programas, dos projetos de saúde. No âmbito da saúde, a gente vai ter trabalhadores de saúde, representantes de entidades de iniciativa privada da saúde, representantes do governo, representantes dos usuários da saúde, tá? Então, todos esses setores aí da sociedade entram em conjunto ali, discutem os programas e tal, apreciam ideias. Então, tudo isso aí vai influenciar na gestão da saúde, tá? Então, a comunidade participa lá ativamente também, ok?
Isso é importante você saber. Resumidamente aqui os principais pontos que a gente viu aí da saúde na Constituição Federal. Não exige contribuição, tá? Não é contributivo. Como é que eu vi isso? Onde que eu vi isso, Lucas? Em que é direito para todos, tá? Se a saúde é um direito de todos, então mesmo aqueles que não têm condição nenhuma de contribuir, podem desfrutar. Por isso mesmo que a saúde não é contributiva, você não paga para ter acesso à saúde, tá? Ela é universal. Quando você chega lá, se você tiver algum problema de saúde, você chega lá no hospital, ninguém vai falar assim, não, comprove aqui que você pagou a taxa e tal. Não existe isso. Você não precisa pagar taxa, contribuição, imposto nenhum para desfrutar do sistema de saúde, tá? Eles vão te atender indistintamente. Por isso mesmo que o acesso é universal. E aí, já puxando o aspecto aqui de baixo, é absolutamente universal, tá? Então, qualquer idade, gênero, raça, condição, e a saúde será provida inclusive para os estrangeiros. Lá no artigo 5º da Constituição, nós temos que todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país têm lá a condição de desfrutar de determinados direitos. Aí o STF entendeu que aqueles estrangeiros não são somente os residentes no país, mas também aqueles que estão no país. Tá? Nesse mesmo sentido, temos o aspecto aqui da saúde ser absolutamente universal. Tá? Qualquer pessoa, inclusive os estrangeiros que estão de passagem pelo território nacional, eles podem desfrutar do serviço de saúde. Tá? É descentralizada e hierarquizada, já exploramos bem isso, com direção única em cada esfera de governo. Então lembre-se, temos diversos órgãos, mas cada esfera, cada município, cada estado e a União só podem ter cada um órgão para cuidar da saúde, ok? Para tomar as decisões, né? Eu quero dizer. Haverá atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, já falamos disso, então você vai atender tudo ali que o cidadão necessitar, né? Todos os aspectos ali da saúde que ele precisar, o governo precisa atender. E a prioridade é para as atividades preventivas. Então, eu evito a doença, não só trato a doença. Haverá participação da comunidade, já falamos, e algo aqui que eu ainda não havia mencionado para vocês é que a saúde é financiada com o orçamento da Seguridade Social, dentre outras fontes. Vai haver um momento específico aí no nosso curso de Seguridade que a gente vai falar sobre como a Seguridade Social é financiada, ou seja, existem benefícios e existem serviços que são pagos, que precisam de dinheiro, né, para serem ofertados. Quem é que vai pagar essa conta? De onde que vem essa grana? Tá? Então isso a gente vai estudar em momento oportuno, mas já saiba você que a Seguridade Social tem um orçamento próprio e a saúde é financiada também pelo orçamento da Seguridade Social. Existem outras fontes, tá? Não importa pra gente, mas saiba que o orçamento da Seguridade Social também é aplicado na saúde, porque a saúde faz parte da Seguridade Social, ok? Vamos partir aqui agora para algumas questõezinhas, inclusive essa aqui é da prova de 2022, tá? De novo, pause, tenta resolver sozinho, depois volta aqui para ver eu resolvendo com você, tá? Vamos lá. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá a diversos princípios reitores, entre os quais o acesso universal, a descentralização, com direção única em cada esfera, e a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, desde que obedecidos os princípios constitucionais. Pessoal, vamos lá. As atividades de saúde são de relevância pública. Lucas, mas você não falou isso na aula. Você precisa entender um pouco, porque nem tudo vai estar expresso na lei, tá? Tem algumas coisas que vão ser a lógica da vida. Então o cara colocou aqui, ó, que a saúde é de relevância pública. É de relevância pública? Sim, claro que é de relevância pública. E sua organização obedecerá a diversos princípios, entre os quais temos aí, ó, acesso universal. Temos acesso universal na saúde? Sim, corretamente. Deixa eu ativar a caneta. Corretamente. Acesso universal, qualquer um pode desfrutar. Existe descentralização? Sim. Com direção única em cada esfera? Exatamente. E a participação da iniciativa privada na assistência à saúde? Veja, ele falou assistência à saúde, ele não está falando da assistência social, tá? Que compõe lá a Seguridade. Ele está falando só da saúde. Assistência à saúde é saúde, tá? E a iniciativa privada pode participar? Pode. Pode sim, tranquilamente. O Estado deve e a iniciativa privada pode. Desde que obedecidos os princípios constitucionais. Veja que esse finalzinho aqui
ele na verdade está lá em outro dispositivo na saúde, mas você não precisava conhecer esse outro dispositivo, nem na aula eu coloquei, para você ver que essa última parte também está correta. Tem que obedecer os princípios constitucionais. Lembra da pirâmide de Kelsen? Eu falei que a Constituição é a norma mais importante. Ninguém nem nada pode contrariar ela. Tá? Então, tudo tem que estar em obediência à Constituição Federal. Consequentemente, é claro que a iniciativa privada pode explorar desde que é obedecido os princípios constitucionais. Então, essa questãozinha aqui está perfeita, certo? Temos mais uma aqui, lá de 2008, para o cargo de analista do Seguro Social. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. E aí, temos novamente uma questãozinha aqui correta, sem novos comentários aqui para ela, porque tudo já tratamos aqui repetidas vezes, inclusive na questão anterior, tá? Então veja que isso aqui são coisas que realmente caem, você precisa conhecer bem. É bem curtozinho esse assunto da saúde, já finalizamos aqui nessa aula, mas você precisa ter bem certinho na sua mente cada coisa que nós mencionamos aqui, tá? Pra gente finalizar aqui, pessoal, só trazendo essa frase aqui para vocês, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Você chegou aqui na sua primeira aula de Seguridade Social e eu quero que você entenda que esse é um pequeno passo, mas que vai trilhar você em uma jornada muito importante rumo à sua aprovação. Te agradeço porque você me permite fazer parte desse processo junto com você. Eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima aula aí falando de outros aspectos da Seguridade Social. Até mais. É isso, eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tá? @LucasOPrimoConcursado, @PrimoConcursos. E até o próximo vídeo.